4 Supreme Arengon System Capítulo 21 Muito obrigado. Fala Clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Confie em mim. Eu conheço um exercício muito bom para curar essa dor. Nux então esfregou sua barraca na bunda dela enquanto sussurrava sedutoramente. Você gostaria de tentar? Vou te dar uma chance. Felberta respondeu com o rosto vermelho. Ela era muito fracassada contra ele. Mesmo que ela tivesse decidido acabar com isso, com apenas algumas de suas sugestões e provocações, ela cedeu novamente. Ela não conseguiu decifrar como ela acabou assim. Eu prometo que valeria a pena, Nux revelou antes de abaixar as calças e seu pau grande aparecer. Ele então usou seu pau para dar algumas tapas na bunda firme do Visconde antes de tirar a calcinha já molhada e começar a esfregar o pau na entrada dela. Isso já era demais para Felberta aguentar e um gemido escapou de sua boca. Anne encharcando completamente sua vara com seu suco de amor, ele bateu direto em suas entranhas sem qualquer aviso, fazendo-a gemer de prazer. Depois de todas aquelas provocações que ela passou nos últimos 10 minutos, seu corpo, principalmente sua boceta, já estava muito sensível ao toque. Assim que ele enfiou seu pênis nela, todo o corpo do Visconde estremeceu em êxtase e seus braços ficaram fracos. Como ela ainda estava de 4 com o braço enfraquecendo assim, ela estava prestes a cair, mas logo um par de mãos agarrou suavemente sua cintura, apoiando-a por trás. Acredito que meu método já está funcionando, não é? Senhora Fel? Ela então ouviu uma voz suave vinda de trás, uma voz tão hipnótica que ela não conseguia deixar de seguir o fluxo e concordar em responder. Ninguém poderia imaginar que o Visconde, que era tão nobre e elegante, à meia hora estaria de 4, sendo perfurado por um homem desconhecido, dentro do escritório em que trabalha. Por outro lado, Nux também podia sentir as suas entranhas a tentar engolir e fundir-se com a sua pila. Sentindo o interior mole se contorcendo em torno de sua vara, ele fechou os olhos e gemeu interiormente. Ele tinha certeza de que precisaria de muito tempo antes de se acostumar com essa sensação adorável. TSK, quem ele estava enganando? Ele pode não ser capaz de se acostumar com isso durante toda a sua vida. Ele então se abaixou enquanto colocava a cabeça nas costas dela. Seu perfume doce agrediu sua narina. Inspirando profundamente, ele olhou para seu sutiã roxo antes de retirá-lo com os dentes, libertando suas 2 montanhas gigantes e firmes. Ele moveu as mãos da cintura fina para os seios firmes, amassando-os com amor e carinho. Ele podia sentir o corpo dela se contorcendo cada vez que esfregava a área perto dos mamilos. Seus mamilos são sensíveis, ele deu antes de gentilmente acariciar seus mamilos e como se confirmasse seus pensamentos. Seu canal se estreitou, apertando seu pau com mais força e o Visconde gemeu alto. O prazer que Nux sentiu aumentou instantaneamente. Ele moveu a cabeça em direção ao ombro direito dela e beijou suavemente sua nuca antes de sussurrar. Vou começar a me mover agora sob a intensa sucção de seu ventre. Ele puxou seu pau lentamente para a entrada, antes de empurrá-lo de volta com um único impulso. Em suas mãos brincavam com seus seios, às vezes sacudindo seus mamilos pendentes, enquanto ele beijava sua nuca e sua bochecha suavemente, e perfurava seu enorme pau dentro dela com força. Suas diferentes abordagens para diferentes partes do corpo dela enviaram incontáveis choques de prazer ao corpo do Visconde, enfraquecendo ainda mais. Ela muito se entregava ao prazer, todo o seu corpo foi entregue a Nux para que ele fizesse o que bem entendesse. Ele, claro, não decepcionou, apoiando o corpo dela com os braços, continuou perfurando seu pau nela, fazendo-a gemer de alegria enquanto pedia mais. Aang, não pare. Continue o que você está fazendo. Aang, isso é tão bom. Já era tarde, o sol brilhava forte, seus corpos já estavam encharcados de suor. O suor se misturou ao perfume e os sucos do amor formando um perfume estranho, mas agradável, que se espalhou por todo o ambiente. Se alguém entrasse nesta sala agora e os visse, ele os compararia instantaneamente com 2 cachorros acasalando na rua, sem se importar com mais nada. Os olhos do Visconde Felberta se abriram, mas não havia globos oculares ali. Sua língua estava pendurada para fora,
Ela não conseguia nem falar direito, mas ainda gemia e pedia mais em toda a sua língua. Ela parecia já ter perdido os sentidos. Nux também não estava melhor. Ele continuou perfurando repetidamente sua enorme vara que estava encharcada com seu suco de amor. Uma mão segurava e apertava seu seio nu, enquanto a outra beliscava o mamilo do outro seio. Seu belo rosto descansava na parte superior das costas enquanto beijava suas costas e nuca às vezes antes de morder os lábios, aparentemente tentando evitar gemer, mas não conseguia perceber que os grunhidos que ele soltava eram ainda piores do que os gemidos dela. Eu ainda estou gozando, ainda incapaz de aguentar mais o prazer. A boceta de Felberta se contraiu antes que uma enorme quantidade de sucos de amor saísse de sua boceta, pulverizando tudo no pau já encharcado de Nux. Como se finalmente alcançasse seu objetivo, os olhos de Nux se arregalaram antes de finalmente soltá-lo enquanto grunhiu. Fel. Estou gozando muito de Ladifel, para Fel. Mas ninguém percebeu. Leite fresco explodiu dele, seu corpo tremendo de prazer de liberar sua porra depois de segurá-la por tanto tempo. Uma energia estranha entrou em seu corpo, mas ele já estava cansado demais e caiu ao lado de Felberta. Os dois ficaram assim por algum tempo, seus corpos se contorcendo de prazer enquanto saboreavam o sabor de seus orgasmos sem palavras. Ah! Eu acredito. Ah! Isso curou toda a sua dor. Não foi? Senhora Fel? Ah! A rigidez. Ah! Se manteve por todo o meu corpo. Ah! Mas já que me senti tão bem. Ah! Eu vou te perdoar. Ah! Muito obrigado. Supreme Arengon System capítulo 22. Meu lindo Fel. Após a sessão intensa e alguns minutos de descanso, Nux e Felberta finalmente acordaram e recuperaram o juízo. Felberta vestiu-se rapidamente e correu em direção ao banheiro enquanto Nux chamava a empregada e mandava ela limpar tudo. Porém, desta vez a empregada não era tão inexpressiva como antes, pois tinha uma cor vermelha que tentava desesperadamente esconder, mas não conseguiu. Nux sorriu ao vê-la agitada assim. Essa senhorita estava espiando eles quando escolheu o Visconde. Felberta gemendo daquele jeito. Nux veja, mas não disse nada porque isso era essencial para a próxima missão que o sistema lhe deu. Missão: foda-se Esquila Ali. Descrição: bem, foda-se Esquila Ali. Recompensa: 10 pontos do sistema. Aviso: se a missão falhar, a habilidade Cravintosh será desativada. Prazo: 15 dias. Missão: foda-se Lanionei. Descrição: bem, foda-se Lanionei. Recompensa: 10 pontos do sistema. Aviso: se a missão falhar, a habilidade Cravintosh será desativada. Prazo: 15 dias. Ele recebeu essas duas missões quando viu essas duas empregadas pela manhã. Não que ele precise que o sistema lhe dê alguma missão, já que eles já eram seus alvos quando descobriram o nível de cultivo deles. Ele não sabia o que eram os pontos do sistema, mas encolheu os ombros, pensando que não havia mal nenhum em obter recompensas extras por algo que você já iria fazer. Esquila saiu rapidamente envergonhada depois de limpar o escritório. Nux também foi a outro banheiro, se limpou e voltou antes de Felberta. Felberta então voltou. Os dois almoçaram rapidamente antes de Joiab entrar. Joiab, que acabou de entrar no escritório, sentiu um cheiro estranho antes de olhar para o Visconde e depois para Nux. Felberta corou um pouco, enquanto Nux ignorou completamente seu olhar. Balançando a cabeça, Joiab forçou-se a concentrar-se no trabalho. Após o término do trabalho, o Visconde Felberta caminhou em direção ao seu quarto enquanto Nux a segue por trás. De repente Felberta questionou sem parar de caminhar. Você aprendeu alguma coisa hoje? Sim, aprendi que seus mamilos são a parte mais sensível do seu corpo, perdendo apenas para sua boceta. Além disso, notei que puxa lentamente meu pau para trás antes de enfiá-lo profundamente em sua boceta de uma só vez. Te cita mais. Felberta fez uma pausa enquanto se virava olhando para Nux com o rosto completamente vermelho. Não importa o quanto você olha, seu rosto não parecerá assustador se você ficar vermelho assim. Você só fica cada vez mais fofo. Nux elogiou. Ele sabia o risco que corria quando falava sobre coisas como essas, mas como havia pensado antes, a relação risco-recompensa é favorável para ele. Você é muito rude. Você fala como se não gostasse. Eu não gosto disso. Você não é muito convincente quando está corando tanto. Meu lindo Fel. Nux respondeu com um sorriso. Você me chamou? De repente,
O olhar de Felberta se estreitou e toda a extensão que havia em seu rosto distante. Meu lindo Fel, você não pode me chamar assim. Eu tenho uma imagem. Um servo não pode me chamar como meus amigos ou isso afetará minha autoridade. Ela corrigiu em tom sério. Nux rapidamente se curvou ao responder em tom formal. Foi muito presunçoso e ousado da minha parte chamá-lo assim, Visconde Felberta. Peço desculpas pelo meu erro e juro que não se repetirá no futuro. Ele nem sequer a chamou mais de Lady Fel e se dirigiu diretamente a ela como outro servo faz. Ao vê-lo satisfeito assim, Felberta franziu a testa e sentiu uma espécie de sensação estranha no coração. Era como se ela tivesse perdido algo que não deveria. Você não precisa se curvar e agir de maneira formal assim. Sem levantar a cabeça, Nux respondeu, Visconde Felberta, acredito que como servo eu estava indo longe demais com a maneira como me dirigi e falei com você. Então decida me mudar e falar com você assim para que possa me tornar um servo melhor e alguém que não afeta sua imagem. Eu disse para não baixar a cabeça. Como você diz, Visconde Felberta, ele declarou a cabeça e olhou para ela com uma cara séria. Nenhum sinal de brincadeira anterior podia ser visto em seu belo rosto. Havia apenas um olhar submisso que dizia, eu farei tudo o que você me disser. O coração de Felberta doeu quando ela viu o rosto dele, mas ainda estava melhor do que quando ele estava se curvando. Ela acreditava que deveria seguir passo a passo. Bom, agora pare de agir formalmente, Visconde Felberta. Perdoe-me por ser ignorante, mas não consigo entender como devo agir como servo sem ser formal. Apenas haja como você fez anteriormente. Felberta, sincera de frustração. Peço desculpas, mas não posso fazer isso, Visconde Felberta. Sou apenas um mero servo. Afetará sua imagem se eu agir assim. Você não precisa se preocupar com isso. Imagem é apenas um conceito estúpido. Não precisamos de limites só para impressionar pessoas que nem conhecemos. Ela rapidamente se contradisse sem uma única mudança em sua expressão e até fez com que parecesse esclarecedor. Os nobres realmente têm uma pele dura. Mas isso ainda afetará sua autoridade, Visconde Felberta. Ah? Como pode ser isso? Eu ainda sou eu, Visconde Felberta. Se alguém tiver algum problema com a maneira como eu lido com as coisas, pode vir falar comigo. Felberta declarou com orgulho. Como esperado do meu lindo Fel, eu sabia que você não me suportaria ver assim. A expressão séria de Nux desmoronou em um instante enquanto ele sorria de brincadeira. Você estava assistindo. Claro, eu estava. O que você pensa que sou? Como posso mudar meu personagem tão rapidamente? Vê você. HMPH. Sem palavras, Felberta bufou e se virou. Ah, vamos, não fique com raiva. Que tal isso? Você se anime e eu vou te beijar. Felberta continua caminhando, tratando como ar. Nos lábios Nux contínuo. De repente, ela parou e respondeu. Combine com outra sessão noturna e conversaremos. Supreme Arengon System capítulo 23. Então esqueça que eu disse isso. Nos 5 dias seguintes, Nux passou a maior parte do tempo com Fel. Eles começaram amanhã com uma linda sessão de banho. Na hora do almoço fazem sexo no escritório e à noite fazem sexo no quarto. Quanto à sua missão com as empregadas, Nux decidiu adiá-la por enquanto, concentrando-se em Felberta. Por quê? Foi por causa do toque de desejo. Não, ele não queria aumentar o seu efeito, muito pelo contrário. Ele queria que o corpo dela se acostumasse com ele. Com isso, o corpo dela seria capaz de se adaptar ao desejo do toque de desejo. Ele não queria que ela simplesmente começasse a se masturbar como uma louca quando ele não estivesse por perto. Ela era uma senhora refinada e elegante, não uma vagabunda excitada. Não, isso não significa que o desejo acabará. Se não for supervisionado, ele retornará com um efeito 2 vezes mais forte que o normal, tornando-o incapaz de fazer qualquer coisa. Claro, Nux deixaria isso acontecer de qualquer maneira. Esta não foi a única razão. A outra é que ele queria aumentar suas estatísticas através de seu trabalho duro, mesmo que fosse apenas um pequeno aumento. Ele sabia que, uma vez que fizesse sexo com as empregadas, saltaria de nível em um ritmo tremendo, tornando um pouco mais difícil para ele ganhar alguns pontos de estatísticas. Claro, isso não significa que fazer sexo com Felberta não trouxesse benefícios. Ele se aproximou ainda mais dela e também subiu para o nível 3. Ele também ganhou alguns pontos de estatísticas com o exercício que fez.
Ele também percebeu que o exercício se tornou simples demais para seu corpo atual, então aumentou a intensidade. De 100 flexões sem abdominais sem agachamentos corrida de 10 km para 300 flexões 300 abdominais 300 agachamentos corrida de 30 km não. O cabelo dele não caiu. Essa informação estava errada. Um choque, certo? Até Nux ficou chocado. Claro, isso não significa que ele ignorou completamente as duas empregadas. Ele os provocava sempre que tinha oportunidade, deixando-os confortáveis em sua presença. Isso tornará mais fácil para ele completar a missão quando a iniciar. O fracasso desta missão custaria-lhe a melhor habilidade que possui. Nux não ousaria encarar isso levianamente. Embora ele estivesse confiante de que poderia completar a missão em 5 dias, isso não significa que só começaria quando faltassem apenas 5 dias. Isso seria simplesmente estúpido. Acidentes podem acontecer. Seria ridículo se ele de alguma forma falhasse nesta missão fácil devido ao seu excesso de confiança. Nome Nux Leander. Idade: 18. Cultivo de mana: mortal. Cultivo corporal: mortal. Vírgula. Raça: humano. Talento: baixo. Nível: 3. PV: 140 a 140. For: 11. AGL: 18. VIT: 14. STM: 15. INT: 11. Dev: 10. Pontos em branco: 6. Habilidade: toque de desejo, olho do discernimento, membros do harém, Felberta Alveia. Depois que ele fez sua última flexão, suas estatísticas apareceram na sua frente. Balançando a cabeça satisfeito, ele se virou e viu Felberta parada ali acompanhada por suas duas criadas. Ele sorriu enquanto caminhava em direção a eles antes de Felberta suspirar. Não acredito que você melhorou tão rápido e nem começou a cultivar a técnica que eu te dei. Olha, posso notar que você tem talento para o cultivo. Você pode alcançar alturas inatingíveis por outros. Não desperdice. Posso até liberá-lo de seu dever como meu mordomo. Apenas não acabe como eu. Houve um toque de arrependimento quando ela disse sua última frase. Nux sorriu gentilmente enquanto acariciava sua cabeça para confortá-la. Não se preocupe. Não vou relaxar, mas tenho um plano diferente em mente. Embora precise que você me libere como seu mordomo que por quê? Ah, vamos lá, não faça essa cara. Vou me certificar de ir na hora do almoço. Não posso perder a chance de provar você, posso? Nux riu enquanto acariciava sua bunda. Do que você está falando? Ela então olhou para suas criadas antes de corar. Elas ainda estão aqui. Ah! Não é como se eles não soubessem o que fazemos. Os dois nos atacam o tempo todo. Caramba, você pode até perguntar a eles qual é a sua posição favorita e eles lhe dirão em um instante. Ao ouvi-lo, as duas criadas coraram a olhar para baixo, evitando o olhar chocado do Visconde. O quê? Vocês dois nos espiam? Felberta questionou com vergonha e raiva. Ela não podia acreditar que suas duas criadas fariam algo assim. Agora, você não pode culpá-los, a culpa é sua por gemer tão alto, você não pode culpá-los por dar uma espiada ou duas. Felberta olhou para Nux enquanto bufava. Se você não fosse tão bom em sexo, eu teria matado você por ser tão chato. Ah, tudo bem, acalme-se, raiva não combina com seu lindo rosto. Venha, vamos ao banheiro, vou te ajudar a relaxar. Esquila, Lani, preparem a água. Vou te dar outra chance de nos espiar e ver seu Visconde gemendo de maneira fofa. Felberta corou de vergonha, mas antes que pudesse responder, Nux a pegou no colo e caminhou em direção ao banheiro. Antes de ir, não se esqueceu de olhar para as duas criadas e piscar para elas. Por quê? Apenas por diversão. As empregadas também sorriram ao vê-lo agir assim. Embora no início eles estivessem cautelosos com ele quando ele se aproximou do Visconde Felberta de forma normalmente rápida, mas agora que o viram há muito tempo, eles baixaram a guarda. Já que tinham certeza de que ele não iria machucar o Visconde Felberta. Por quê? Porque ele já teve muitas chances de fazer isso e escapar com sucesso. Além disso, eles baixaram as barreiras para ele entrar em seus bons livros porque ele era um pouco bonito demais, mas eles nunca admitiriam isso abertamente. Então esqueça que eu disse isso. Supreme Arengon System capítulo 24. Por que não confirmar você mesmo? Depois de uma sessão de banho quente e aconchegante, Nux e Felberta saíram do banheiro com um sorriso no rosto. Porém logo,
O sorriso de Felberta permaneceu ao perceber que hoje teria que ficar sem Nux. Oh, vamos. Não faça essa cara, meu adorável Visconde. Eu prometo a você que irá na hora do almoço. Você não confia em mim? Você promete? Você realmente acha que vai abrir a mão da chance de passar um tempo com uma mulher tão linda como você? Tenho certeza de que nenhum homem está disposto a fazer isso. Se eu ver, então ele é gay, ok? Então lembre-se, se você não chegar na hora certa, vou declará-lo gay. Nux usou seu direito de permanência em silêncio. A Felberta riu enquanto caminhava em direção ao seu escritório. Vendo sua figura andando enquanto sua bunda balançava para a direita e para a esquerda, Nux balançou a cabeça. Ele ainda não conseguiu acreditar que realmente conseguiu fazer sexo com uma beleza como aquela, e ela é um visconde ainda por cima. Do outro lado, no banheiro, Skill estava lavando as roupas do Visconde Felberta quando seus olhos pousaram na calcinha de Felberta. Ela corou antes de pegá-la, olhou em volta sorrateiramente antes de colocá-la no nariz e inalou profundamente. Ela então corou ainda mais enquanto murmurava. A calcinha dela está molhada de novo. Então a cara de ego de Felberta quando ela estava sendo fodida por Nux apareceu em sua mente e ela corou novamente. Ah! Isso é tão indecente, mas pela expressão no rosto dela, sexo é muito bom. Me questione se é verdade. HMM. Claro, é verdade. De repente ela ouviu uma voz familiar atrás dela e entrou em pânico. Ela rapidamente se virou e viu um homem de 1,75 metros de altura com um rosto diabolicamente bonito parado atrás dela. Ele tinha um sorriso provocador no rosto enquanto questionava. Pequena Esquila, o que você está fazendo com a calcinha do Visconde Felberta? Eu me questionei. Nada. Ei, como você ousa me chamar de pequena Esquila? Eu sou mais velho que você. Deveria ser eu quem deveria chamar você de pequena Nux. Esquila respondeu enquanto fazia uma tentativa inútil de esconder a calcinha nas costas. Esquila era uma linda mulher de pele clara. Ela tinha 1,68 metros de altura, cabelo ruivo curto, grandes olhos verdes, um nariz pequeno e fofo e lábios vermelhos carnudos. Seus seios não eram muito grandes, mas também não eram pequenos. Eles eram o que chamaram de tipo caberiam perfeitamente em minhas mãos. Ela tinha um detalhe alegre e embora pudesse parecer sério, se alguém a conhecesse, ela era do tipo desajeitada. Embora ela não fosse tão bonita quanto Felberta, ela usava uma fantasia clássica de empregada francesa, o que aumentava seu charme a outro nível. Você pode me chamar do que quiser, mas primeiro me diga, o que você estava fazendo com a calcinha de Fel? Nux respondeu enquanto caminhava em direção a ela. De que calcinha você está falando? Eu não sei de nada. Nux riu enquanto segurava seu queixo antes de levantar seu rosto e aproximar seu rosto perigosamente do dela. Então o que você está escondendo de mim? Ele sussurrou sedutoramente, seus lábios muito próximos dela. Esquila sentiu seu coração bater forte. Embora tivesse 25 anos, ela nunca havia interagido com nenhum homem antes, muito menos com alguém tão charmoso quanto Nux. Ao vê-lo parado tão perto dela, segurando seu queixo desse jeito, como seu coração de donzela pode não bater incontrolavelmente. No entanto, ela rapidamente voltou a si enquanto chorava interiormente. Esse homem é muito perigoso. Ele quase me enganou. Não devo deixá-lo ver a calcinha. A outra mão de Nux moveu-se em direção às suas costas, mas antes que ele pudesse pegar a calcinha, ela mexeu um pouco os braços. Claro que Nux não se importou. Para começar, o seu alvo não era a calcinha. Ele então agarrou seu traseiro empinado e, de repente, todo o corpo de Esquila se contraiu quando ela se animou e recuou. Zumbi? O que aconteceu com ela? Nux pensou interiormente antes de olhar para seu rosto vermelho e sorrir com conhecimento de causa. Pode ser mais fácil do que eu esperava e ele não esperava aprender sobre o ponto fraco dela de forma tão esperada. Ele caminhou lentamente em direção a ela. O sorriso em seu rosto não desapareceu enquanto ele questionava. Vamos, diga-me o que você está escondendo. Prometo que não vou contar a ninguém. Você promete? Você não confia em mim? Pareço alguém que trai a confiança dos outros. Esquila lentamente olhou para seu rosto bonito e de repente ela se sentiu culpada por duvidar de alguém com aparência tão inocente como ele. Ela então moveu lentamente as mãos das costas enquanto mostrava a calcinha roxa de fel que estava em sua mão. O que você estava fazendo com isso? Não vou contar para você. Esquila rejeitou com firmeza. Oh,
Vamos lá, irmã Esquila. Você não é como minha irmã mais velha. Você realmente vai esconder isso do seu irmão mais novo? Nux questionou com uma expressão triste no rosto. Esquila queria perguntar quando ela se tornou sua irmã mais velha, mas vendo uma expressão triste em seu rosto, ela não aguentou. Ok, eu vou te contar, mas você tem que prometer que não vai contar a ninguém. O rosto de Nux se iluminou quando ele correu rapidamente em direção a Esquila e o abraçou com força. Oba! Irmã Esquila, eu sabia que você era melhor. Esquila não conseguiu reagir à explosão repentina dele, mas como foi muito bom, ela permitiu que seu irmão mais novo o abraçasse. Então, irmã Esquila, o que você estava fazendo com a calcinha do Visconde Felberta? Esquila corou ao ouvir sua pergunta, mas como já sabemos encontrar a ele, ela admitiu, eu estava me perguntando se o sexo sexual era tão bom quanto os outros dizem. HMM. Só isso? Então por que você estava tão confuso e tímido com isso? Por que você não confirma mesmo? Supreme Arengon System capítulo 25. Acredito que você já está pronto para o prato principal. Por que você não confirma mesmo? E no quê? Se você está tão interessado em saber disso, por que não confirma você mesmo? Nux repetiu, seu rosto mostrando a maior confusão, como se não pudesse acreditar que ela não tivesse pensado em uma solução tão simples. Sei como faço isso? Esquila questionou confusa. Fazendo sexo, é claro, respondeu Nux como se fosse um fato. Esse sexo. Mas eu não sei com quem fazer. Esquila murmurou timidamente, sua última parte da frase quase inaudível. Você não me tem. Você pode fazer isso comigo. E você? Mas você não está fazendo isso com o Visconde Felberta. Quem disse que se estou fazendo isso com o Visconde Felberta, não posso fazer isso com mais ninguém. Isso não está errado. Ah, vamos lá. Há muitas mulheres nobres que unem seus maridos com outras mulheres. Mas eles são nobres. E eu sou apenas um servo. Ah? O que você quer dizer? Eu também não sou uma serva. Se as mulheres nobres podem compartilhar seu parceiro nobre com outras mulheres. Ponto e vírgula. Então por que as mulheres normais não podem ter o mesmo parceiro que também é um homem normal? Isso faz sentido. Isso não faz sentido. Nux falou abertamente ao responder. Tudo bem? Nós dois somos servos, então não há nada de errado em fazer sexo juntos. Mas eu não sei nada sobre o sexo. Não se preocupe, eu sei tudo sobre isso. Afinal, é a única coisa em que sou bom. Nux sussurrou em seus ouvidos sedutoramente antes de agarrar a calcinha de fel e colocou-la de lado antes de pegar Esquila em seus braços enquanto caminhava em direção à banheira vazia. Foi só depois que ele a colocou dentro da banheira que ela finalmente reagiu e questionou em pânico. O que você está fazendo? Você não queria tentar fazer sexo? Agora mesmo. Quanto mais cedo melhor, não é? Mas ainda não estou pronto. Você não precisa fazer nada, apenas confie seu corpo a mim. Ele então enviou gentilmente e sussurrou como um demônio atraindo uma pessoa para formar um contrato com ele. Você confia em mim, não é? Esquila sentiu seu coração bater cada vez mais rápido quanto mais perto ele chegava dela. Ela corou profundamente antes de assentir com um suave milímetros. Nux falou enquanto avançava antes de dar um beijo suave em sua testa. Você não pode fazer isso com um corpo tenso assim. Deixe-me ajudá-lo a se rir. Apenas feche os olhos. Ele instruiu. Algo dentro de Esquila disse a ela para fazer o que ele disse e ela fechou os olhos. Com isso, seus outros sentidos aumentaram. Ela podia sentir cada movimento de Nux mesmo com os olhos fechados. Então os lábios de Nux desceram antes de ele dar o mesmo beijo gentil em seus olhos antes de se mover em direção a seu nariz pequeno. Quanto mais perto ele chegava de sua boca, mais rápido seu coração começava a bater. Seu corpo tremia de medo e expectativa. E logo, ela sentiu um par de lábios macios tocando os seus. Seu corpo estremeceu. Ela até sentiu que seu coração iria explodir naquele instante. Seus lábios se separaram e uma estranha sensação de perda brotou em seu coração. Ela então sentiu os lábios macios dele em seu queixo, depois em seu pescoço e depois desceu. Esquila esperou ansiosamente. Ela queria abrir os olhos, mas seu corpo não ouviu seu comando. De repente, ela sentiu as roupas que cobriam seus seios sendo removidas e o ar fresco acariciando seus seios nus. Seus seios são lindos. Esquila. Ela então ouviu uma voz gentil, ao ouvi-lo chamar seu nome com tanta gentileza,
que o coraçãozinho de Esquila floresceu de felicidade e um sorriso apareceu em sua boquinha. Ela então sentiu um par de lábios macios tocando seu mamilo direito antes de sugar tudo para dentro e uma língua molhada e começar a lambê-lo. Foi como se um choque de prazer tivesse sido libertado no seu corpo, e a sua rata começou a tremer de excitação, como se soubesse e aceitasse plenamente o que estava para vir. Então uma mão começou a massagear seu outro seio, enviando outra sacudida em seu corpo. Seu corpo começou a pegar o jeito dessa sensação estranha, mas de repente, outra onda de dor e prazer assaltou seu corpo quando ela sentiu seu mamilo esquerdo sendo beliscado pelos dedos dele. Suas costas se endireitaram, mas antes que ela pudesse pensar mais sobre essa sensação estranha, dolorosa, mas prazerosa, ela sentiu a mão dele deslizando por sua cintura através de suas roupas antes de entrar em sua saia e de repente agarrar sua bunda nua. Seu corpo estremeceu de prazer. Ela queria se mover, mas de repente sentiu algo mordendo seu mamilo direito que estava na boca de Nux. Era como se ele estivesse dizendo para ela não se mover. O corpo dela seguiu seu comando e ele continuou acariciando sua bunda. A outra mão também entrou na brincadeira e eles começaram a brincar com a bunda dela, moldando em vários formatos. Quanto mais ele brincava com ela, mais forte era o prazer que ela sentia. Ela sentiu sua boceta tremendo de alegria enquanto liberava seus sucos de amor continuamente. Ela não podia acreditar que sua boceta já estava tão molhada antes mesmo de ele tocá-la. Como se ouvisse os pensamentos dela, a mão direita dele começou a se mover antes de chegar na frente da entrada dela e empurrou diretamente o dedo médio nela. Ela gemeu de prazer, mas antes que pudesse se acostumar, outro dedo entrou em seu canal e os dois dedos começaram a acariciar suas paredes internas, fazendo-a gemer em êxtase e forçando sua vagina a continuar liberando seus sucos para recebê-los. Ela gemeu alto, seu corpo se contorcendo de prazer. Ela nunca se sentiu tão bem quando fez isso sozinha. Seus canais se apertaram e quando ela estava prestes a gozar, ela sentiu os dedos dele parando, o ar frio acariciando seu mamilo direito molhado. A outra mão dele parou de amassar sua bunda, e ela ouviu uma voz: já que o acompanhamento acabou, eu acredito que você está pronto para o prato principal agora. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.